Bom, aqui agora a gente vai finalizar esse processo de conformação mecânica, falar um pouquinho sobre trefilação, forjamento e cunhagem. Começando com trefilação, um processo bem simples, né? Basicamente, pela trefilação é para a produção de fios e arames. O esquema ali da figura deixa bem claro como é que funciona, né? O fio ele é puxado, né? Estirado. Ele passa por uma seção de entrada e uma seção de saída. Então você vai regulando a seção de saída e você vai tendo os diâmetros do fio. Trefilação a frio são para produtos que tenham uma ductilidade maior, né? Obviamente que, assim como os outros processos de conformação mecânica, a trefilação a frio ela só vai funcionar quando o material for bom para isso, né? Se o material tiver muito carbono, por exemplo, já não funciona. Outro tipo de trefilação úmida, tanto o fio quanto as fieiras passam por completo, né? Fica o tempo todo coberto por lubrificantes, isso aqui quando o material realmente é mais difícil. Depois tem a trefilação seca, ele lubrifica só no começo, depois ele passa pelo resto do processo sem esse lubrificante. Algumas vezes lubrifica no meio, no finzinho. Com cobertura metálica, essa cobertura metálica funciona como se fosse um lubrificante sólido. E de vibração ultrassônica é quando você precisa do material que vai resistir a esforços, por exemplo, a fabricação de cabos, né? Cabos de elevador, por exemplo, alguma coisa assim. Aqui estão alguns produtos oriundos da trefilação. Bom, vamos ao forjamento. Com o forjamento a gente vai inaugurar um outro campo de processo de fabricação. O que a gente viu agora são processos de fabricação que trabalham mecânico primário. Não interessa muito ao designer, né? Porque você obtém ali produtos de formas mais simples. A partir do forjamento você começa a obter produtos com formas mais elaboradas. Aí passa a interessar um pouco mais ao design. Você tem dois tipos básicos de forjamento, matriz aberta e matriz fechada, como está mostrando aqui. E o processo de matriz aberta ele é bem conhecido, foi um dos primeiros processos feitos pelo homem, né? Quando você vê esses filmes antigos, medievais, você sempre vai ver um cara lá, um ferreiro, né? Fazendo uma espada, fazendo uma ferradura, né? Fazendo alguma coisa assim para ser usado, e ele fica lá batendo, né, com a bigorna em cima do metal, e esse é um processo bem clássico. Esse desenho aqui mostra, né, esquematizado o forjamento, também fica simples de entender ali o processo. Aqui os processos de forjamento como se dividem, né? Então tem a prensagem, tem o forjamento simples ou livre, forjamento em matriz, a recalcagem, são todas variações daquele mesmo processo. Aqui está mostrando a prensagem, né? Que é feita com uma prensa, obviamente, por isso que o nome se chama prensagem. E são para quando você precisa ter digamos assim, um controle maior de acabamento. E quando você tem que produzir, digamos, uma quantidade grande de peças iguais. Forjamento livre já fica mais difícil você ter essa repetição. Então tem a vantagem do forjamento livre de você ter aquela peça assim, que tem a assinatura do cara, né? E o forjamento em prensa não, aí já é uma coisa mais industrializada, seriada. Aqui no forjamento tem que se observar, por exemplo, que são os detalhes da contração. Isso é um forjamento fechado, mais relevante, né? O que é a contração? Acho que todo mundo que já lembra, né, quando estudou em física sobre dilatação, você tinha lá, né, o coeficiente de dilatação volumétrica, né, que era o gama, né? Você tinha o alfa, o beta, o gama, aquelas continhas de física lá. E aí você tem aqui a contração. O que seria a contração? Cada metal ali você vê, o aço contrai 1%, o cobre 0,8%, o latão 0,9% e assim vai. Então todos esses metais têm um índice de contração, você tem que considerar isso, que é a quantidade que o material, né, já que ele está aquecido, é o contrário da dilatação, né? Se ele está aquecido, ele está com volume maior. Então quando ele vai esfriar, ele vai contrair. Aqui a rebarba, né, que sempre vai ter. Você vai ter sempre tirar esse formato da rebarba. Aqui nós temos mais algumas imagens sobre forjamento, né? Tem ali a prensagem, né? Tem o dobramento. E aqui o forjamento rotativo, né? Que é um forjamento bem interessante para você fazer aqueles canos, por exemplo, que tem um diâmetro maior e ele afina para um diâmetro menor. É um clássico para fazer um forjamento rotativo, né? Você consegue fazer essas, né? Consegue se reduzir, por exemplo, tubos a partir de 35 centímetros de diâmetro, barras a partir de 10 centímetros de diâmetro. Aqui tem mais alguns esquemas do forjamento rotativo.
e dos outros tipos de forjamento também, né? Tem ali as imagens de baixo, lá, o progresso típico, né? Formando um material. Aqui, algumas etapas básicas do forjamento. O tarugo que vem, ele vai primeiro passa por extrusão, depois o recalque, extrusão inversa e finalmente o recalque final. Aqui está mostrando mais uma imagem do forjamento rotativo. Tem as caneluras, né? O que acontece é que a peça passa por uma canelura, daí você tira dela, passa na seguinte, aí gira, depois vai na seguinte e assim sucessivamente. Então aqui está mostrando a peça que passa por cada uma dessas caneluras, né? Mais ou menos que nem na laminação, só que um pouquinho diferente. Eu estou meio que rindo sozinho aqui porque a minha rua hoje está super barulhenta, né? Terceira vez que eu estou tentando gravar isso aqui. Então, falando um pouquinho dos defeitos, a falta de redução, trincas superficiais, trinca nas rebarbas, trincas internas, enfim, é tudo mais ou menos, tirando a falta de a parte da redução, as trincas, né? Essas trincas acontecem quase sempre o mesmo aspecto, mas as causas são diferentes, né? Tem muito a ver com a questão dele estar, o seu impacto, a temperatura aumentando, diminuindo. Aqui as gotas frias e incrustações de óxidos são um pouquinho diferentes. As causas disso, né? Por exemplo, provoca manchas, né? As duas, assim, a aparência fica manchado o produto. Tipo, às vezes você observa isso numa chaleira que fica no fundo manchada, né? Outros defeitos, descarbonatação e queima, né? Também provocam, aparentemente, isso dá uma mancha, uma trinca, né? Mas às vezes por dentro do material o problema é mais sério, e aí ele perde um pouco da resistência dele, principalmente a descarbonatação, né? Pega um aço aí, né, que tem uma certa porcentagem de carbono, se tu perde um pouco de carbono, tu vai diminuir as características mecânicas desse aço. Olá, seja bem-vindo. Em vídeos anteriores aqui no meu canal, eu já falei sobre os processos de fabricação do aço, lingotamento, laminação e trefilação. Neste vídeo, eu vou falar sobre o importante processo de forjamento. Vamos lá? O forjamento é a operação de conformação mecânica a frio ou quente para dar forma aos metais, através de martelamento ou esforço de compreensão, prensagem, fazendo o material assumir o contorno da ferramenta conformadora, chamada de matriz ou estampo. Foi o primeiro método para a obtenção de formas úteis, sendo os exemplos mais conhecidos a fabricação de espadas, facas, ferramentas e utensílios agrícolas artesanais. Observava-se que as lâminas de espadas marteladas exaustivamente ficavam mais fortes que as pouco marteladas. Hoje sabemos que este resultado é alcançado devido ao refino de grão e ao próprio direcionamento estrutural, além da redução das impurezas e encruamento. Os tipos básicos de forjamento são forjamento com matriz aberta e forjamento com matriz fechada. Estes tipos de forjamento podem ser feitos a quente ou a frio, sendo que o tipo de processo a ser escolhido irá depender da geometria, tamanho, peso e grau de conformação da peça final. Comparação entre forjamento a quente e a frio. O forjamento a quente tem tensões reduzidas, pouco ou nenhum encruamento, microestrutura mais homogênea e alta forjabilidade. É indicado para peças grandes. A superfície das peças tem que ser limpa devido à formação de carepa e as tolerâncias dimensionais são médias ou ruins. O forjamento a frio inclui processos de extrusão, recalque e cunhagem,
Nele, as tensões e o encruamento são elevados, por isso tem uma forjabilidade limitada. É indicado para peças pequenas, tendo um bom acabamento superficial e tolerâncias dimensionais. Forjamento em matriz aberta. O material é conformado entre matrizes planas ou de formato simples, que normalmente não se tocam. É usado geralmente para fabricar peças grandes, com forma relativamente simples, por exemplo, eixo de navios e de turbinas, ganchos, correntes, âncoras, alavancas, excêntricos, ferramentas agrícolas. E também para pré-conformar peças que serão submetidas posteriormente a operações de forjamento mais complexas. Forjamento em matriz fechada. O material é conformado entre duas metades de matriz que possuem gravadas em baixo relevo impressões com o formato que se deseja fornecer à peça. A deformação ocorre sob alta pressão em uma cavidade fechada ou semi-fechada, permitindo assim obter-se peças com tolerâncias dimensionais menores do que no forjamento aberto. Nos casos em que a deformação ocorre dentro de uma cavidade totalmente fechada, sem zona de escape, é fundamental a precisão na quantidade fornecida de material. Uma quantidade insuficiente implica falta de enchimento da cavidade e falha no volume da peça. Um excesso de material causa sobrecarga no ferramental, com probabilidade de danos ao mesmo e ao maquinário. Dada a dificuldade de dimensionar a quantidade exata fornecida de material, é mais comum empregar um pequeno excesso. As matrizes são providas de uma zona oca especial para recolher o material excedente ao término do preenchimento da cavidade principal. O material excedente forma uma faixa estreita, rebarba, em torno da peça forjada. Essa rebarba exige uma operação posterior de corte, rebarbação, para sua remoção. Equipamentos e métodos. Os equipamentos comumente empregados incluem duas classes principais: martelos de forja, que deformam o metal através de rápidos golpes de impacto na superfície do mesmo; prensas, que deformam o metal submetendo-o a uma compressão contínua com velocidade relativamente baixa. Aplicações. De um modo geral, todos os materiais conformáveis podem ser forjados. Os mais utilizados para a produção de peças forjadas são os aços comuns e ligados, aços estruturais, aços para cimentação e para beneficiamento, aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos e aços ferramenta. As ligas de alumínio e de cobre, especialmente o latão, as ligas de magnésio, de níquel, inclusive as chamadas superligas, como o Aspalloy, o Astraloy, Inconel e o Dimet 700, empregadas principalmente na indústria aeroespacial, e as ligas de titânio. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar esses conhecimentos de forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Então, esses vídeos que tem aí no YouTube são muito bons, né? Dá para entender muito bem o processo todos os processos, né, de fabricação. Envolve metais, madeiras, plásticos. Facilitou bastante a nossa vida como professor isso. E além do mais, eu também não fico pedindo like para vocês, né? Que é outra vantagem das videoaulas. A profissão de youtuber não é uma profissão muito fácil, não. Quando a gente começa a gravar os vídeos e tipo hoje percebe o tanto de dificuldade que tem, né? Cada vez que um barulho tira completamente a concentração, ou então uma sensação super esquisita que é ficar falando para uma tela assim. Enfim, nada como aula presencial. Vamos torcer para que volte. Então aí tem mais 2 exemplos de forjamento.
Aqui a gente vai falar um pouquinho das espadas, né? Então tinha a fama das espadas, era muito da assinatura do ferreiro. De novo, se vocês lembrarem de filmes medievais e buscarem isso, vocês vão ver, né, que às vezes tinha assim, o cara identificava a procedência de determinada arma pela assinatura do ferreiro. Isso era uma procedência de qualidade. Então era tantas vezes que o cara fez, né? Forjou a espada, bateu, batia. Cada vez que ele batia, soltava aquelas faíscas, ele ia purificando cada vez mais o aço, né? E deixando cada vez mais melhor a qualidade daquele material. Depois, na aula de tratamentos térmicos, a gente vai ver também que, posteriormente, eles descobriram também como temperar as espadas, né? E isso melhorou ainda mais a qualidade delas. Que o tratamento de cunhagem, né? Tem essas moedas aí bem legais aí que foram lançadas nas Olimpíadas, né? Eu tenho quase todas. Aliás, tem algumas até repetidas, se alguém se interessar aí, né? Fazer um mercado negro de moedinhas. Tem algumas que eu não tenho e tem algumas que eu tenho repetida. Essa coleção é muito legal. Mas para falar de cunhagem, de novo, vou apelar para um vídeo. Vocês vão ver aqui um vídeo bem legalzinho aqui. Saltam de mão em mão, de carteira em carteira, passam nas ranhuras para meia hora de carro, para saciar a fome, para mais um café. Pede-se algo, recebe-se de troca o troco. São moedas. Umas têm o valor que lhe é dado, outras valem aquilo que se quer dar. Cunhar uma moeda de coleção é em praticamente tudo semelhante às moedas do nosso dia-a-dia de euro. Os dois tipos são feitos aqui, na Casa da Moeda. O primeiro passo é pedir a um artista que crie a face que vai ser cunhada, e isso demora o tempo da inspiração. Podem ser dias ou mesmo semanas. Depois da imaginação, cria-se o desenho, passa-se para o papel e depois é a altura de lhe dar a forma. Utiliza-se plasticina, mas o projeto final será em gesso esculpido à mão. Tem que ter exatamente 250 mm de diâmetro, onde a gravura em si vai ter de medir 200 mm. Aqui estamos a falar de um pedido para criar uma moeda de 2,50 €. Vai ter valor de mercado, vão-se fazer 60 mil, mas também vai ter a versão de colecionador, menos, mais raras, com mais valor. Com o gesso feito, passa-se para esta máquina que vai fazer a digitalização em 3 dimensões. O scanner faz a captação por imagens parciais e depois o trabalho é concluído pelo software que compõe toda a escultura e passa para o sistema informático. Dentro do programa chega apenas o desenho, sem letras e sem números. Aí já é a máquina que faz. Basta o teclado do computador para escrever, no nosso caso, 2,5 € e tudo o que vai aparecer escrito no final da moeda. É a altura de passar a imagem novamente para fora dos bytes, para o mundo real. E isso é feito para um bloco de aço. Esta máquina vai trabalhar 40 horas para, lentamente, devagar, gravar o que estava em gesso. Terminada a gravação, ficamos com a matriz, a mãe da moeda. Ainda não é esta a peça que vai cunhar a nossa moeda. A matriz tem apenas de receber alguns retoques, saber se está bem. A mão humana vai confirmar que não há defeitos, que não há pormenores deixados ao acaso. Da matriz se faz a punção, que tem o relevo invertido. E da punção fazemos o cunho, mais rápido de criar e que vai moldar todas as moedas. Esta prensa mecânica pode fazer tanta força que chega às 450 toneladas. Basta um batimento e a moeda fica feita. E assim por diante. Fazem-se milhares em poucos dias, mais de 500 por minuto, se assim for preciso. Aqui, ao laboratório, chegam amostras da produção. Os discos já cá estiveram, agora é tempo de saber se a matriz foi bem feita, se o cunho bem criado, se o resultado final cumpre os requisitos. Olha-se a forma, olha-se o diâmetro, tira-se o peso. Há que ver se o magnetismo está correto, pois caso não esteja, não vai funcionar nas nossas máquinas do café ou no parquímetro. Verifica-se ainda o alinhamento do eixo, o aspecto visual e um sem número de fases. Depois é tempo de serem embaladas. São todas colocadas em cima desta máquina e 10 a 10 entram no saco. A consciência humana vai novamente verificar a máquina. Antes de entrarem nas caixas para seguirem para o Banco de Portugal, têm de ser pesadas. Se a luz vermelha acender,
a máquina errou, pois mais ou menos têm de ser verificadas. Mas estas moedas são feitas em quantidades muito elevadas, não servem para coleção. As mais raras, mesmo antes de serem cunhadas, são lavadas apenas em discos. E é nesta sala, antes das outras estarem a ser embaladas, que os discos de prata são tratados. Aqui cheira a químicos e esses mesmos discos, antes de terem imagem, são colocados nestes tambores. Estas peças de aço inoxidável vão fazer a lavagem, umas redondas, outras com arestas para chegar a todo o lado do disco. Chamam-lhes satélites. Passam pela passadeira, são escovadas, secas e depois vão para uma outra prensa. São tratadas uma a uma, 4 pancadas, para a gravura estar perfeita. E depois não há máquina que as conte ou que as verifique. Uma a uma, são verificadas, analisadas, têm de estar perfeitas, pois afinal estes discos brilhantes vão ter valor, um valor para troca. Afinal, não nos podemos esquecer de que estamos a falar de como fazer dinheiro. Então, o videozinho da cunhagem eu acho que foi super explicativo. Só uma observação nesse material que está ali, muito se fala que a fabricação de cunhagem tem a ver com medalhas e moedas, mas também existe, por exemplo, peças onde é necessária uma precisão dimensional muito grande, como algumas peças de indústria automobilística que são feitas pelo processo de cunhagem. Aqui para finalizar, né, tá falando aí basicamente sobre o processo, né, primeira operação e segunda operação, mas isso aí o vídeo deixou bem claro, tá bom? Bom, esse foi o último vídeo